sua participação. Doutor, para começar, eu vou pedir que o senhor se aproxime aqui do nosso telão, por favor, fique à vontade. Vamos entender então o que é a tosse, doutor. Nós temos uma imagem agora, olha aí a imagem chegando. Para começar, eu quero saber do senhor, é normal a gente tossir? O que ela acontece? O que é exatamente a tosse? Bem, a tosse ela funciona, é mais um mecanismo de reflexo que funciona como uma defesa que a nossa via aérea tem a algo estranho, né? Qualquer tipo de substância, principalmente os pós ou as substâncias alérgenas, elas quando irritam, né, algumas regiões do que a gente tem aqui na imagem, algumas regiões da via aérea, então leva a toda uma resposta, é um reflexo, né, um reflexo de defesa. Então leva toda uma resposta da via aérea, fazendo com que aquele corpo estranho, né, seja expulso da via aérea. Doutor, então, vê se eu entendi direito. Toda a tosse, ela começa ali da via aérea por cima, ali pela boca. Seria assim, mais ou menos? Assim, nós temos vários lugares do corpo da gente, principalmente na região torácica, que servem como, eles funcionam como centros estimuladores da tosse. Então, desde a via aérea do nariz, quando entra até no pulmão, você tem aqui a via aérea superior, nos brônquios, a traqueia, os brônquios, nas vias aéreas inferiores, a pleura, que é um tecido que envolve o pulmão e as costelas, até a membrana timpânica, qualquer região que seja estimulada, né, essas regiões sejam estimuladas, gera tosse. Né, que a tosse ela pode ser seca ou pode ser produtiva. Né, é normal tossir de vez em quando, doutor? É normal. A gente não pode considerar que uma tosse é igual a doença. Tossir, como eu falei, é um mecanismo de defesa. Você está expulsando algo. Então, você tossir de vez em quando não é obrigatório se você está dizendo que você está doente. Agora, se a tosse persiste como um sintoma, aí você tem que ir atrás, tem que ser investigado. O senhor falou agora há pouco, tentou falar em relação a tipos. Quais são os tipos de tosse? Existem tipos diferentes de tosse? Tem. A gente tem várias classificações quando a gente fala de tosse. E a gente usa mais a aguda, a tosse crônica, a tosse pode ser seca, a tosse produtiva. Aí tem algumas tosses que variam de acordo com o tipo de doença. A tosse da coqueluche, a tosse que é um pouco, parece um latido, a tosse seca, que é muito frequente no paciente com tuberculose, a tosse produtiva, que é nas infecções de vias aéreas, né, tanto superiores como inferiores, na pneumonia, no próprio câncer, no tabagista, que tem uma tosse produtiva. Então, ela varia muito de acordo com o que está causando a tosse. Certo, em relação a isso, eu quero saber qual é a diferença da produtiva e a não produtiva. Bem, a não produtiva a gente chama da tosse seca, né? Onde não há produção de muco, não há o escarro, né? Não há você não expele aquele material. A tosse produtiva há uma eliminação de um material que nós produzimos normalmente, só que quando há um processo inflamatório, essa secreção ela aumenta a quantidade na sua produção. Então, o organismo precisa eliminar. Então, ele elimina pela tosse. E aí passa a ser a tosse produtiva. Doutor, e a tosse não produtiva, ela pode se transformar numa produtiva? Pode. Às vezes você inicia um quadro, uma tosse produtiva ou uma tosse seca. A tosse seca ela pode evoluir para uma tosse produtiva e depois tornar-se seca, né, novamente. Então, a pessoa tem que ficar sempre de olho, né? Caso não tenha um tratamento adequado, e assim se transforma. Agora eu quero saber do senhor, qual é a diferença entre muco e catarro? O senhor falou agora há pouco. O que eles têm a ver com a tosse, com essa questão toda aí? O muco nós produzimos, ele serve para manter a fluidificação da própria via aérea. Todo mundo produz muco e não é doença. Ele sai da onde ali, doutor? Na própria via aérea. Aqui, nessa região da via aérea, aqui na via aérea superior, na traqueia, nos brônquios e vai dividindo. Então, aqui há substâncias, células que produzem muco. Quando há um processo inflamatório, esse muco ele se transforma e há a produção do escarro. A gente confunde muito o escarro que é que a gente bota para fora. Na verdade, o escarro é o que é produzido. Quando você bota para fora, aí ele chama de expectoração. É o material que você está expectorando. E a gente pode chamar também de catarro, né? Não há muita diferença você falar no osso, na prática acaba sendo a mesma coisa. Mas o que a gente espelha é o catarro, ou o escarro também. Né? Então isso é considerado praticamente normal nesses casos? Assim, a gente considera normal, aí vai uma diferençazinha do tipo de escarro.
O escarro clarinho, que aparece com a saliva, a gente não se preocupa muito com ele. Quando ele começa a mudar de cor, ele fica amarelo, esverdeado ou escuro, sanguinolento, aí não, aí a gente tem que dar uma atenção maior a ele. Doutor, algumas pessoas a gente percebe, é muito comum na rua, elas estão sempre tossindo diariamente, não é uma tosse constante, mas acontece sempre, e essas pessoas estão sempre cuspindo, do nada. O que acontece nesse caso? É normal isso? Não, aí não tem muito a ver a questão de cuspir, né? Porque o que acontece? A via é a mesma, né? Você escarra pela boca e se cospe pela boca. Não há relação, né? Mas quando você escarra, a questão que você falou, o que acontece é isso. Às vezes, as mudanças de temperatura, as viroses, né? As viroses que é uma causa frequente de tosse. Na verdade, as doenças da via aérea superior é a causa mais frequente de tosse, tanto ela seca como produtiva. Então, é muito comum no nosso meio. E é o que, como você falou no começo do programa, que procura muito médico, por conta dessas doenças de vias aéreas superiores, tanto o resfriado como a gripe, que são diferentes, né? Ok, então, doutor,